Com apenas 6 anos de existência, o Clube de Permuta movimentou mais de 70 milhões de reais em negociações, somando 652 associados distribuídos por 12 cidades em variados estados do Brasil. Gerenciado na plataforma digital, o negócio é baseado na antiga permuta, mas com um grande diferencial, que talvez seja o principal motivo do constante crescimento dessa ideia, que já virou uma franquia de sucesso. Neste novo formato, os associados não são obrigados a firmarem a troca entre si, sendo possível manter o crédito da operação para ser gasto com outro fornecedor diferente daquele inicial. Está aí o mecanismo da permuta multilateral. E quem explica todos os detalhes dessa empreitada no campo das finanças e do empreendedorismo é o seu criador, Leonardo Bortoleto. Começa agora o programa Entre Linhas, especial Clube de Permuta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Entre Linhas, o programa hoje que vai ser dedicado a negócios, a economia e um novo formato, ou na verdade não tão novo assim, que diz respeito à permuta, o Clube de Permutas. Hoje nós vamos conversar com o Leonardo Bortoleto. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo, Vinho. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Obrigado por nos receber. Você que vem aí revolucionando aí o mercado, as formas de fazer negócio com um jeito antigo, através da permuta. Como surgiu o Clube de Permuta? Julinho, você colocou muito bem, não tem novidade nenhuma no que a gente faz. Na realidade, o Clube de Permuta é uma maneira diferenciada de fazer algo que há muito tempo já se faz, desde a antiguidade, que é fazer trocas. A gente só inovou, não só com o contexto de tecnologia, mas principalmente não fazendo com que apenas duas pessoas ou duas empresas se envolvam, que é o que tradicionalmente a gente chama de permuta bilateral. Eu te entrego alguma coisa que lhe interessa, você entrega para mim algo que possa me interessar. Nós trabalhamos em um formato multilateral, onde cada um tem um poder de compra e conseguimos fazer um grupo selecionado em cada cidade que a gente atua. Quanto tempo já? 7 anos? 6 anos. 6 anos. Estamos comemorando esse mês 6 anos. 6 anos. Quais são os números do Clube de Permuta? Bom, posso te colocar que hoje nós estamos em 12 cidades, vamos terminar o ano de 2018 em 20 cidades, porque abrimos nosso sistema de franchise há 3 anos atrás. Estamos em franca expansão, já movimentamos quase 100 milhões de reais dentro da nossa plataforma. Temos 652 empresas em todas essas cidades e a mais expressiva é a nossa primeira unidade, onde nós começamos aqui pertinho em Belo Horizonte, que tem 194. É um negócio que começou em Minas, você é de Belo Horizonte, sim, morou em São Paulo um tempo, sim, mas já está em Brasília, onde mais? Quais estados tem o Clube de Permuta? Nós estamos, para poder falar das duas, nós estamos aqui em Belo Horizonte, em Montes Claros, estamos em Araxá, Uberlândia, Juiz de Fora, aqui em Sete Lagoas. Estamos em Vitória, no Espírito Santo, Brasília, Distrito Federal e Curitiba também já atuando e em Piracicaba, no interior de São Paulo, com Jundiaí. A princípio, como se diz, associados? Sim, associados. Os associados. É um clube? É um clube. Né? O Clube de Permuta, qual é o perfil dos associados? Ele é extremamente diverso, Juninho. A gente não faz uma restrição das empresas ou profissionais que fazem parte do Clube de Permuta. A única questão que a gente não abre mão é que ele nasça de um relacionamento próximo. O que isso quer dizer na prática? Em cada cidade em que a gente atua, nós temos um franqueado. Esse relacionamento do franqueado é que nos interessa. Então nós montamos os primeiros associados, as primeiras empresas que acreditam no nosso projeto em cada cidade através do relacionamento do nosso franqueado. Depois que uma empresa entra, ela pode indicar novos participantes. E aí esse grupo vai gradativamente sendo aumentado, mas sempre dentro da mesma base que é o relacionamento. Você falou comigo 6 anos, então você saiu da euforia do mercado e logo depois começou o declínio econômico. Exatamente. Né? Você acha que esse momento econômico, um pouco de retração, um pouco de recessão, favoreceu a aderência dos comerciantes, dos empresários ao Clube de Permuta? Olha, Julinho, como a gente vem de um período recente recessivo, as pessoas comentam muito e fazem observações sobre o Clube de Permuta, imaginando essa questão da recessão como sendo um viés positivo para o clube. Mas você observou muito bem, ficou muito atento, que a data onde nós nascemos, 2012, a gente estava em plena pujança econômica no Brasil. E não crescemos diferente do que crescemos durante o período de crise. O que me faz constatar é o seguinte: analisando o mercado de permutas, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, a permuta ela é utilizada no momento de recessão, obviamente, porque diminui-se o fluxo de dinheiro. O numerário diminui e aí o empresariado está
com um problema na mão, porque ele não tem fluxo de caixa e ele tende a fazer trocas se assim ficar convencido de que ficou bom. Mas na pujança econômica, a permuta é uma ótima ferramenta para investimentos, porque há a necessidade de se fazer desembolso. E nós nascemos nesse período. Então eu posso dizer que nós fomos testados nesses 6 anos por 2 ambientes muito diferentes um do outro, e em todos os 2 a gente se manteve crescente e estamos aqui pronto com a nova retomada de crescimento do Brasil. Agora, como objeto da permuta, nós temos só produtos ou prestação de serviço também? Tem verdadeiramente de tudo. Em uma oportunidade, uma pessoa me perguntou numa semana onde a gente tinha feito 2 operações muito interessantes que eu acabei usando de exemplo, virou manchete das reportagens seguintes, que a gente acabou, a gente vende arroz, feijão e vende avião também. Então a gente vai do mais simples, do básico da operação, que é o alimento, até itens de luxo ou até mesmo necessários para grandes empresários como aeronaves. A gente verdadeiramente já vendeu bastante coisa diferente e posso trazer alguns números só para você poder entender. Hoje nós já operamos mais de 7 mil diárias. Venderam ou não? Trocaram? A plataforma é uma plataforma de troca. Mas como ela é multilateral, o ato de cada associado nosso é de compra. Por quê? Porque quando ele vai até um dos nossos associados, ele não tem que naquele momento fazer a troca. Ele já tem um crédito, então ele gasta o crédito. Então, efetivamente, ele compra. Embora, no momento em que ele for pagar aquilo que ele já usou, ele vai entregar um produto e serviço dele. Na essência, sim, claro que é troca, mas as atitudes de cada um são isoladas e eles vão lá e compram. Esse é o grande diferencial de vocês, porque é uma permuta, mas não é uma permuta necessariamente imediata. Isto. Você tem os permutos, Exato, que é a moeda de troca, né? E a pessoa tem um crédito que necessariamente ela não, quem entrega não precisa permutar com aquela pessoa que está adquirindo. Ela pode esperar e escolher uma outra coisa. Exatamente. O momento nosso, a gente fala que nós não somos sincronizados e nem devemos ser, porque essa é uma das características da permuta bilateral, que não é a nossa, que faz com que o número de negócios sejam muito menores que o nosso. Como existe uma liberdade, o crédito está na mão dele. Ele gasta com quem ele quiser, na hora que ele precisar, na intensidade necessária. Então, com isso, ele tem uma liberdade de compra muito grande. Em um determinado momento, ele vai ser acionado por outro associado. Isso pode acontecer antes ou depois dele já ter comprado. Agora, o fundamento operacional é uma plataforma eletrônica. Sim. Né? O que seria um site, um aplicativo, e você, inclusive, é especialista em projetos eletrônicos, banco de dados. Sim. Eu comecei a minha carreira profissional como vendedor. Porém, fui avançando e na área de tecnologia me estabeleci e até 2016 eu conduzi uma empresa de tecnologia, uma das maiores do estado, na área de inteligência digital. Essa mesma empresa foi a empresa que moldou todo o início da nossa operação e até então tínhamos um portal. Hoje nós somos multiplataformas, temos um portal que funciona no celular e também um aplicativo para Android e também para iOS, justamente para poder facilitar e a gente está à mão e a tempo e hora para qualquer associado poder utilizar. Sim, mas aí eu te pergunto, que diz respeito à segurança, às transações, à compensação, ao crédito, ao débito, como é garantido toda essa performance para o associado? Essa é uma das grandes vantagens de ter militado pela área da tecnologia. Nós desenvolvemos vários projetos, enquanto eu ainda dono dessa empresa de tecnologia, para bancos, para o sistema financeiro, que é, do Brasil inclusive, no Brasil, dos mais rígidos quanto à segurança no mundo inteiro. Então todo o nosso protocolo de segurança obedece às criptografias necessárias para grandes projetos com governança eletrônica. Há uma segurança muito grande em tudo aquilo que a gente opera para dar ao nosso associado a tranquilidade de poder usar o nosso portal. O que diz respeito ao preço, cada um tem o seu produto. Sim. Naturalmente, pode ser que algum tenda a valorizar um pouco mais. Como é feita essa questão de avaliação dos produtos de todos os associados? Ou cada um tem o preço que quer? Essa é uma das partes assim, que eu acho mais interessante, Juninho, pelo seguinte: não existe oportunidade de uma empresa externa regular mercado. Quem regula mercado é quem vende e quem compra. O que nós exigimos nos nossos contratos, única e exclusivamente, é que os valores que são operados dentro da nossa plataforma sejam os mesmos que os nossos associados praticam no dia a dia usando a moeda corrente nacional. Então, alguns casos, inclusive, de descontos, porque como nós somos uma plataforma de crédito, para poder aumentar o seu crédito, você tem que vender bem e comprar bem. Se você não fizer isso simultaneamente, dentro de um período pré-determinado, você não consegue aumentar o seu crédito. Então, durante muitas e muitas vezes,
a operação feita conosco em permuta, às vezes acontece ser até mais barata do que a que é feita em dinheiro. Agora não podemos esquecer, já falamos de um momento de recessão, acabamos o primeiro bloco. No segundo bloco eu quero saber sobre a questão da inadimplência, como o clube controla isso aí. Não sai daí, daqui a pouco nós continuamos com o Clube de Permutas. De volta com o Leonardo. O Leonardo já estava me convencendo a trocar a minha caneca pela dele aqui, mas vamos deixar para o final. Quem sabe aí no final eu entro como associado também, se você não aceitar, né, Leonardo? Opa, vai ser fácil. Como é que é essa questão da inadimplência? Como é feito esse controle de que funciona bem as transações? Você sabe que uma das grandes dificuldades que o mercado teve nos últimos anos, principalmente por conta da recessão, foi a inadimplência, né, Juninho? Isso, infelizmente, afetou a área da indústria, a área do comércio, a educação, todas elas. O Clube de Permuta não tem inadimplência. Não tem como acontecer inadimplência, porque cada operação que acontece é uma movimentação de crédito, onde o sistema checa no banco de dados, antes de autorizar a transação, se existe o crédito disponível para que a transação aconteça. Então, uma vez realizada, os créditos estão garantidos até o final da utilização deles, porque já se tornam propriedade de quem comprou. Então, não tem possibilidade de, dentro do Clube de Permuta, você comprar uma coisa e, por qualquer motivo, não levar o produto ou o serviço, ou não receber pelo serviço e pela prestação do contraproduto. Agora não há necessidade de ser feita a negociação bilateral imediata, mas existe um prazo para se realizar o crédito? Todo e qualquer relacionamento com o clube, ele é medido por ano. Não é de janeiro a dezembro, é do momento em que entra para poder vencer um ano depois. Porém, o crédito ele não finda ao período de um ano. Ele só simplesmente renova a sua anuidade conosco e continua operando. Existem associados que durante a utilização do seu crédito demoraram para poder liquidar o crédito inicial dado 1 ano e meio. Em contrapartida, tem associados que em apenas um ano renovaram o seu crédito 7 vezes. Então depende da intensidade de cada um. Esse negócio seu é bom demais, não pode ser assim. Eu vou pegar você agora. Tá bom, vamos lá. E a concorrência dentro do clube? Porque às vezes pode ter várias pessoas do mesmo segmento e aí quem não vira leilão, não atrapalha. Então você vai lembrar do começo da nossa reportagem. Quando você começou a entrevista aqui comigo, você me perguntou como é que a gente começou, eu falei, é relacionamento. Nós somos uma plataforma de relacionamento que gera negócios e não o contrário. Eu gosto de enfatizar que é não e não o contrário. Por causa do seguinte, negócios que afetam negativamente o relacionamento não nos interessam, Juninho. Então, não é que a gente faça uma panelinha, mas é quase isso. Porque, como a gente nasce de um relacionamento, a gente quer que o Clube de Permuta, ele tenha tudo aquilo que o associado precisa. Mas ninguém precisa dobrado, triplicado, quadruplicado. Então, quando a gente tem necessidade de ter mais de uma empresa do mesmo segmento, é porque existe uma demanda dentro do clube superior à capacidade de atendimento daquele primeiro associado. Então, não tem uma concorrência ali dentro ao ponto de cada um estar canibalizando aquele mercado. Não precisa disso. A gente só coloca um segundo associado do mesmo setor que um primeiro já estava, porque existe demanda para alimentar dois. Então existe um estudo numérico. Existe. Muito criterioso, inclusive, que é para poder dar o crédito. Mesmo porque vocês estão em cidades de diversos portes. Sem tamanho, dúvida. população, isso tudo é analisado. Só que a gente fomenta a economia local. Ou seja, aqui em Sete Lagoas nós temos o nosso Clube de Permuta em operação. Ele não pode utilizar o crédito de Sete Lagoas em Belo Horizonte, nem Belo Horizonte utiliza em Brasília. Mas não há impeditivo nenhum de uma empresa que aqui está estabelecida em Sete Lagoas e quer expandir os seus negócios para outras cidades, usar o Clube de Permuta para poder começar alavancando seus negócios. Mas aí ele tem que se associar em cada cidade que ele quer participar. Exatamente, porque nós fomentamos a economia local. Não há interesse para nós aqui em Sete Lagoas de trazer um tanto de empresa de Belo Horizonte para cá. A gente quer que o mercado de Sete Lagoas utilize a nossa plataforma para crescer em Sete Lagoas. Quer queira, quer não, é um bairrismo protecionista. E tem comerciantes locais. E tem que ser assim, por um motivo muito simples. Nós vivemos um mundo totalmente globalizado, mas nós temos necessidades locais. E elas podem ser melhor supridas quando a gente conhece as empresas que estão trabalhando conosco. Para se conhecer,
a gente promove evento todos os meses, porque são nesses eventos que os donos das empresas se conhecem, se relacionam e intensificam os negócios. Agora, deve ter gente em casa já procurando na internet, querendo saber como faz para ingressar no clube de permuta. Não podemos esquecer que é um clube. Sim. Então deve ter algum regimento e alguns critérios para ingressar como sócio associado. Vou dar um exemplo para você, Juninho, que assim explica muito do nosso conceito. Eu falei isso aqui em Sete Lagoas, no dia inclusive que vim fazer aqui o lançamento, junto com o Lucas e o Gustavo, que são os nossos franqueados aqui. Em determinado momento da expansão do clube de permuta, nós demos uma entrevista na, posso falar o nome do veículo? Rede Globo. Pode falar que a Rede Globo assiste a gente. Então tá ótimo. Então, a Rede Globo, quando apareceu a nossa reportagem em um programa dela de veiculação nacional, 1 minuto depois, nós tínhamos recebido mais de 400 e-mails. 1 minuto depois, 400 e-mails, querendo alguma informação, ou já expressando claramente a vontade de participar do clube de permuta. Desses 400, Juninho, depois de um período de apuração e de análise, um se tornou associado. Por um simples motivo. Para poder ingressar no clube de permuta, um associado tem que, além de ter uma boa empresa, além de ter um produto que compõe o nosso mix e que verdadeiramente é importante para os demais associados, nós temos que ter a certeza de que ele faz parte de um vínculo inicial nosso, ou seja, algum dos nossos associados tem que indicar e referendar essa empresa, senão não entra. Então, para quem está assistindo a gente, não é muito difícil, mas requer relacionamento. Se não tem relacionamento com bom relacionamento. Tá aqui, um ótimo relacionamento. Agora, quem está no clube e não se adequa, não se comporta bem, é desassociado? Sem sombra de dúvida. Infelizmente, tem alguns casos que já aconteceram, muito pouco perante a tudo que a gente já movimentou. Posso trazer números aqui, não há problema nenhum, em mais de 100 milhões de operações, nós estamos discutindo em juízo coisas de 200, 300 mil reais. É praticamente irrisório dentro de todo o montante que a gente opera. Mas não só na questão financeira há problemas, há questão de conduta. A gente acompanha a conduta dos nossos associados, o que se espera de um clube? Que a gente possa agir com mais liberdade e tranquilidade do que o voraz mercado que está ali aberto. Então, você acaba acreditando mais. Esse crédito que é dado às empresas tem que ser correspondido com qualidade, preço, dedicação e atendimento. Agora, essa questão da plataforma eletrônica ajuda bastante. Sim. Porque tem como monitorar todas as transações, entregas, reclamações, tudo. Sem sombra de dúvida, a gente consegue. E a gente está muito próximo do nosso associado. As nossas operações, elas cresceram no Brasil, no formato de franquia, justamente porque a gente, que é o franqueador, a gente tem plena convicção de que a gente não consegue operar à distância dentro da filosofia que a gente mesmo trata como sendo essencial para trabalhar. Eu preciso da proximidade do dono. E eu não posso ser dono lá de Belo Horizonte, comandando todas essas empresas que estão muito distantes de mim. Por isso que nós temos os nossos franqueados. Nós vamos falar sobre sua franquia, mas eu quero deixar para o final. Tá bem. Eu quero continuar ainda para o pessoal que está interessado. Tudo bem, falando da forma subjetiva, que é a pessoa de boa índole, a pessoa bem relacionada. De forma objetiva, passou pelo cadastro, imagino que deve ter que fazer um aporte inicial. Comprar aí a moeda de troca, qual seria esse ingresso, valor de ingresso, como funciona a parte para a plataforma, a transação do franqueador, como essa questão numérica monetária para quem quer entrar. Em qualquer lugar do Brasil, qualquer unidade nossa, nós trabalhamos com única e exclusivamente 2 maneiras de sermos remunerados. A primeira é a anuidade. Ela custa em qualquer lugar do Brasil R$ 2.400. Qualquer lugar do Brasil. Com essa anuidade, se tudo o resto estiver aprovado, a empresa começa a fazer parte do rol de associados. Esta anuidade garante a ele participar de todos os nossos eventos. Ponto. Fora isso, ele não tem que comprar absolutamente nada para poder operar. Porque o limite de crédito que é dado é uma oportunidade à empresa de comprar ou de se comprometer a vender até aquele valor. R$ 2.400? R$ 2.400 é o valor da anuidade. A cota. É a cota, de um clube. É a cota de um clube. Pode assim ser. Aí a pessoa passou no critério de admissão, comprou a cota de R$ 2.400 e aí ela pode comprar a moeda, como ela faz essa transação dos permutes. Para poder ter entrado, a gente faz uma avaliação que é um pouco mais complexa que uma avaliação de crédito de banco. Porque a gente detalha todas as despesas que aquela empresa nos informou, para poder saber se a gente consegue atendê-la bem. Ou seja, será que eu tenho as empresas que vão atender aquela necessidade? Se sim,
eu avalio se o produto ou o serviço de quem está querendo entrar, o resto dos meus associados naquela cidade gostaria de comprar. Se sim, a nossa plataforma cruza esses dados, eu entrego a ele um limite de crédito. Dentro desse limite de crédito, ele pode operar só pagando a nossa taxa. Bom, eu quero entrar na questão da franquia. Okay. Às vezes a pessoa não quer simplesmente ser um associado. Eu vi algumas reportagens, inclusive de Brasília, que pessoas que entraram como associados já estão fazendo negócios. Sim. Né? Então no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da franquia. Bom, já está me convencendo a fazer uma troca aqui, já estou gostando desse negócio, mas eu preciso fazer uma pergunta antes de ser seu associado. Por que entrar num clube de permuta? Aí eu posso aqui ficar e vai esgotar o nosso tempo desse bloco. Então, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível. Porque aquilo que você tem de melhor, Juninho, é aquilo que você vende, aquilo que você entrega. E a maneira mais fácil de você comprar qualquer coisa para a sua necessidade é poder entregar o seu produto. Para isso a permuta. Na realidade, ninguém precisa de dinheiro, Juninho. Nada mais é o dinheiro do que um intermediário para a gente poder ter as coisas. Se eu te entrego direto o que você precisa, para que você precisa de dinheiro? Na verdade, você só precisa continuar prestando o seu bom serviço, fazendo aquilo que você aprendeu, trabalhou, estudou para poder fazer e entregar aquilo que de qualidade você já entrega no mercado. Hoje, quando a gente sai para poder vender, qualquer empresário, qualquer comerciante, ele está buscando o dinheiro para colocar dentro do caixa, para poder promover a ele o poder de comprar. Eu já lhe entrego isso. Você vai poder comprar, só que utilizando o seu produto e o seu serviço que estão na prateleira. Tem um ganho de logística? De logística eu não diria. Agora, de diminuição, de prospecção comercial, sem dúvida. Como todos os meses nós colocamos os donos das empresas para se relacionar dentro dos nossos eventos, eles se encontram, almoçam, jantam, fazem happy hour, a gente promove uma agenda bem intensa de eventos, acaba que um conhecendo o outro, geram automaticamente as oportunidades de negócio, não fazendo com que você faça investimento de publicidade, captação, grande estrutura comercial para atendimento e prospecção para vendas. Há, nesse caso, uma diminuição de despesas, sem sombra de dúvida. Algum case inusitado dentro do clube? Olha, a gente já chegou a fazer, por exemplo, dentro de um encontro com associados, a apresentação aconteceu, um filho de uma associada que tinha acabado de fazer matrícula em uma universidade brasileira, muito boa, lá em Belo Horizonte, inclusive, desistiu naquele momento de fazer a matrícula porque entendeu que dentro do clube de permuta existia uma outra universidade, a primeira e única universidade americana em solo brasileiro, e mudou a matrícula dele naquele mesmo dia para uma universidade americana através do clube de permuta. Eu vi alguns cases, eu te perguntei, então tem mais do que eu vi. Eu vi case de gente que comprou lote na Bahia, comprou Mustang, trocou moto, normal. Às vezes o cara vai pôr o produto dele e acaba puxando para o lado pessoal. Sem sombra de dúvida, porque às vezes, o que acontece? Qual é a realidade do empresário brasileiro? A realidade do empresário brasileiro é que ele trabalha para poder produzir riqueza, essa riqueza é para poder pagar todos os seus custos, inclusive folha de pagamento, para ele poder apurar lucro. Esse lucro, no final, faz a remuneração do empresário. Então, usando permuta, a gente tem condição de diminuir a despesa dele, porque eu coloco em permuta algum item que ele estava pagando em dinheiro, mas também ele pode fazer retirada da empresa. Ele pode viajar, ele pode trocar de automóvel, ele pode comprar uma lancha, ele pode comprar uma aeronave, ele pode simplesmente fazer decoração em um novo mobiliário da sua casa, casa de praia, comprar lotes na Bahia, fazer casa na praia, o que ele achar interessante, porque a oferta é bem diversificada. E trocar pelo que ele tem a preço de custo, às vezes. Sem sombra de dúvida, ele está ali. Às vezes a preço de mercado. Ele consegue fazer essas transações de uma maneira muito simples, muito fácil. Nós temos um controle tal dentro da nossa plataforma, a gente sabe exatamente o que cada associado precisa. Porque como eu disse para você aqui no meio da nossa entrevista, qualquer pessoa que queira entrar dentro do clube de permuta, qualquer empresa, ela nos fala quais são as suas despesas. Então eu sei exatamente o que cada um precisa. Então fica fácil de indicar como gastar. Agora vamos falar da franquia. O negócio que começou como um clube já está se expandindo, você como franqueador. Sim. Qualquer pessoa que eu falo, pessoa que já passou nos critérios, pode abrir uma franquia do clube de permuta na cidade? Pode. Lembrando que existem algumas premissas, Sim. como você bem disse. Essas premissas, delas eu posso dizer que a principal é qual é o nível de relacionamento multissetorial que esta pessoa que se candidata a ser nosso franqueado tem. Se ele for muito conhecido dentro de um único setor, não é o perfil para ser nosso franqueado. Se ele não conhece
de maneira muito diversificada ou não tem uma quantidade de conhecidos empresários, também não se qualifica para ser nosso franqueado. E uma outra informação muito importante para quem pretende um dia ser nosso franqueado: não existe mais de um clube de permuta em cada cidade. E nem vai existir? Não temos pretensão nenhuma disso acontecer. Agora, qual é a vantagem de ser um franqueado? Numericamente, retorno, taxa de investimento? A gente se posiciona como uma franquia inteligente. O que é uma franquia inteligente? Franquia inteligente é aquela que o seu custo total é algo que faça com que o seu retorno de investimento seja em um espaço pequeno, um espaço curto de tempo. Isso não é nenhuma mágica, Juninho, isso é uma matemática muito simples. A despesa operacional de um franqueado ela é baixa. Então, quando o faturamento acontece, a margem é boa. O retorno dentro daquilo que está sendo usual dentro de quem já adquiriu franquias conosco é entre 12 e 15 meses, o que é uma taxa de retorno muito rápida dentro dos conceitos convencionais. Se você for montar uma loja, seja do que for, dentro de uma rede de franquia, você vai gastar algo em torno de 800 a 1 milhão e 200 hoje no Brasil. É assim para você poder ter uma loja, seja o que for, seja de hambúrguer, seja de chocolate, o que não quer dizer que é um mau negócio, é um negócio diferente. O nosso não. Hoje, com 200 mil reais, dependendo do tamanho da cidade, você consegue montar uma unidade do clube de permuta com todos os custos já embutidos naquilo. E logo depois que você monta, faz o lançamento e começa a operar na cidade, você não precisa fazer novos reinvestimentos, porque a operação ela é leve e ela se paga com facilidade até você atingir o ponto de equilíbrio. O franqueado, assim como vocês, eles ganham na transação? Sim. Qual é o percentual de ganho? O percentual padrão nosso, em mais de 90% dos casos, cada associado paga 10% sobre o valor das transações. Eu falo isso, explico, que é em pouco mais de 90% dos casos, porque existem setores da economia, Juninho, que não suportam essa taxação e por esse motivo, depois de uma análise bem criteriosa da equipe de gestão que acompanha a franqueadora, nós decidimos criar setores especiais, como por exemplo, postos de gasolina, como venda de automóveis, aeronaves, são ambientes que a margem é muito apertada. Então nós temos o que nós chamamos de critérios especiais de taxas. Então eles pagam uma taxa diferenciada, nós damos um crédito onde o controle não se perca, mas a cada transação o franqueado recebe 10% do valor da transação. Sobre este valor incide o royalty, que é a remuneração da franqueadora. E qual é a estrutura que a franqueadora dá para o franqueado? O que ele tem acesso, qual é o suporte? Nós passamos todo o know-how, ensinamos a fazer cada um dos modelos dos nossos eventos que promovem o relacionamento, toda a plataforma digital, seja em app, como também a de internet e computador convencional, e a gente faz os treinamentos, os acompanhamentos de tudo para que funcione dentro do nosso padrão. Fornecemos toda a estratégia de marketing também para poder avançar dentro da cidade e os critérios de crescimento da unidade franqueada. Então, a gente acompanha a miúde cada passo do nosso franqueado para que ele possa continuar tendo o retorno programado. Vocês faturaram em torno de 70 milhões em 6 anos, no geral de negócios. Foi dentro da perspectiva, superou ou está aí dentro da normalidade? O clube cresce em torno de 50% ano após ano. Aí você esperava que fosse assim? A gente nunca consegue medir a intensidade com a qual Deus tem plano para a gente. É uma visão muito limitada que a gente tem. Não esperava, Juninho. Na realidade não. Surpreendeu? Foi sempre surpreendente. Eu cada ano. Porque está crescente. Está crescente e a gente imaginava que quando a gente começasse a nossa expansão franquia, esse número, como estava ficando cada vez maior, não se repetisse em percentual. Ia ter aumentado. Então, assim, a gente está muito satisfeito com toda a operação e com a operação dos nossos franqueados também. Você da Exatas, né, fazia sistema de computador, você adora números. Gosto. Então, certamente, você tem uma projeção, uma meta, de acordo até com o que já aconteceu. Quais são? Até para quem quiser entrar no grupo, né, no clube de permuta, saber o que tem por aí. Qual é o patamar que vocês estão projetando aí a médio, longo e curto prazo? Olha, eu não me atrevo mais, envolvendo tecnologia, envolvendo a economia global que a gente vive, planejar a tão longo prazo. Mas eu posso dizer que em 2018 a pretensão é terminar com 20 franquias operando. Estamos em quantas hoje? Nós estamos com 12. Mas nós quase dobrando. É um número ambicioso, mas é extremamente possível dentro daquilo que há de expectativa já e sendo trabalhado nesse momento. E para o ano seguinte, 2019, a gente pretende estar com 45. Faturamento?
faturamento nesse primeiro ano agora de 2018, depois de passar de 10 franquias, é ir para 150 milhões e 2019, 300 Você está bem humilde. Então, não. Você quer dobrar em um ano praticamente o que você adquiriu em 6. Mas é porque agora eu tenho a força e a ajuda dos meus franqueados. Tem que se lembrar que durante esses 6 anos de clube, a operação ela demorou 3 anos para começar a se estruturar no franchise. Então a gente pode dizer que nós estamos maduros no franchising há 1 ano, onde a gente saiu de 4 unidades e fomos para 12. Analisando os números e os fatos, talvez agora seja o melhor momento para entrar no clube. O melhor momento é o dia que a pessoa nos conhece. Mas sim, mas você passou a parte mais difícil, de credibilidade, e agora tem projeções ambiciosas que estão por vir, mas ainda não vieram. Ainda não. Esse momento é um momento assim, onde como nós não cobrimos ainda todo o território nacional que a gente pretende cobrir, e não são todas as cidades que têm o perfil para a gente poder montar uma unidade do clube, a gente faz uma avaliação, Juninho, foi bom você me dar essa oportunidade, levando em consideração o PIB local da cidade, o número de CNPJs e a população. Dentro desse algoritmo que a gente lança para poder ver se há possibilidade e rentabilidade para o franqueado montar uma unidade do clube de permuta. Porque o nosso interesse é que o franqueado vá muito bem. Porque o franqueado indo muito bem, nós também vamos muito bem. Por isso que eu digo, assim, o crescimento nosso é galopante, mas é porque agora nós estamos muito bem acompanhados. A gente tem uma estrutura de franqueados que nos permite crescer. E a cada novo franqueado que a gente ingressa, é uma nova praça, uma nova cidade, uma nova perspectiva, um novo faturamento, um novo ajuste. Bom, antes da gente ir embora, eu gostaria de te dar o espaço para você mandar um recado para quem já é do clube, quem gostaria de ser, e passar os contatos, aonde procurar, como que faz, né? Fica à vontade. Obrigado, muito obrigado. Bom, a gente vai trocar esse tempo, hein? Tá bom, tá fácil. Já aprendi. Tá ótimo. Primeiro começar com agradecimento. Esse agradecimento ele é real e genuíno, porque se a gente está aqui é porque Deus assim proporcionou e também porque a gente encontrou franqueados e associados que acreditaram no nosso negócio. Então, para você que já está conosco, um dos nossos 652 associados, um dos nossos 12 franqueados, muito obrigado. Obrigado pela confiança, pela alegria de poder conviver com você. Quem ainda não faz parte desse grupo e tem interesse, basta entrar no nosso site, www.clubedepermuta.com.br, por ali, ou então no nosso canal de YouTube, que também é youtube.com/Clube de Permuta. Ali tem muita informação, tem muitos dados e a maneira de entrar em contato conosco vai ser uma satisfação poder atendê-los. Leonardo, você começou a trabalhar aos 7 anos, foi office boy aos 14. Te desejo muito sucesso. Obrigado, querido. Que você faça a economia girar. Não só para você, mas para todo pequeno e médio empresário, que a maioria da nossa economia são movidas por eles e precisa de muito suporte. Estou à disposição sua e de quem achar melhor. Prazer enorme, sucesso. Prazer é meu. E volte mais vezes aqui. Vou voltar sempre. Gostei daqui. Pessoal, até o próximo programa. Um abraço, tchau.